Amém. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, nós mais uma terça-feira, meus queridos seguidores. Vamos deixar o nosso videozinho, né? Aqui no momento da palavra, na nossa reflexão diária. Eu vou comentar um pouco aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 16, falar ali sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus dialogando com os seus discípulos, falando da ida dele e que ele iria enviar o Espírito Santo. E é tão lindo esse momento. É tão lindo e é tão gostoso quando a gente vai ler e olha para esse texto e se sente parte dele. Porque o importante aqui é nós nos sentir parte desse texto, como realmente os discípulos se sentiam, creio eu, naquele momento que Jesus estava falando. Eu vou falar tudo isso. Mas antes, eu quero pedir, né, como sempre, você que chegou há pouco tempo, está aí há pouco tempo conosco, não tomou uma decisão ainda de se inscrever no nosso canal, faz isso, meu querido, minha querida, se inscreva no nosso canal. Você também talvez está chegando hoje, a primeira vez, nem sabe direito o que eu vou falar. Toma aí uma posição de fé, nós vamos falar sobre fé. Toma uma posição de fé e se inscreva no nosso canal, amém? Se inscreve, deixa o teu joinha, comenta, compartilha, bate no para todos lá e toca no sininho. Bênção de Deus, né? Deus abençoe a sua vida e obrigado para todos que já são inscritos e que estão comentando. Então, eu vou, como falei, capítulo 16. Abra a tua Bíblia aí no capítulo 16 de João. Eu quero começar a ler aqui a partir do versículo 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Oh, glória! Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Oh, glória a Deus! Sabe, quando eu falei antes que é muito lindo isso aqui, quando a gente se sente parte desse contexto, dessa história. É como eu estou me sentindo agora. E eu quero crer que é como você também está se sentindo agora. Porque nós temos que ver que há duas vertentes aqui. Dois tipos de pessoas aqui. Ele está falando para os discípulos. Mas Jesus não está falando só para eles naquele momento. Ele entregou a igreja nas mãos deles para eles continuar. E essa igreja somos nós. Então, obviamente que o Espírito Santo vem fazer essa obra em nós e por nós, que é o mais interessante. E ele está falando ali para um povo que se sente parte dele, de Jesus. Não é verdade? Então, há dois tipos de pessoas. Os que estão com o Espírito Santo e os que não estão, que são chamados do mundo, são chamados das pessoas que eu e você e nós, que estamos do lado de cá, vamos chamar assim, do lado de cá é do lado do Espírito Santo, do lado de lá é do lado do mundo. Nós que estamos do lado de cá, nós é que fomos incumbidos pelo Espírito Santo. E Jesus disse, eu vou-lo enviarei, não somente para os discípulos aquele dia. Quem vai convencer o mundo são os discípulos. Eles já morreram. É o Espírito Santo. Quando eles estavam vivos,
Ele disse que ele enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça, do pecado e tal, e tal, e tal. Mas como eles convenceriam? O Espírito Santo ia convencer. Através de quem? Através dos apóstolos. Mas e agora que os apóstolos já foram e você ficou? E eu fiquei, e nós ficamos. Esse Espírito Santo está na minha vida e está na tua vida. Olha que maravilha! Não há coisa mais linda do mundo do que essa palavra. Vamos nos sentir parte dessa palavra. Eu não vou deixar vocês órfãos, Jesus fala. Eu enviarei o Espírito Santo para vocês. Para quem? Para todos aqueles que é de Jesus, que aceita Jesus, que está do lado de cá. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Quem? Os que estão do lado de lá. E ele vai convencer de quê? Ele vai convencer da justiça, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica, do pecado, porque não creram em mim. Gente, é o maior pecado, é a incredulidade. Não tem outro. Porque a incredulidade leva para matar, leva para roubar, leva para tudo. Porque quem tem fé em Deus não faz essas coisas. Quem acredita em Deus, é filho de Deus, temente a Deus, não faz essas coisas. Você nunca viu. E se alguém sai do lado de cá para passar para o lado de lá, para fazer essas coisas, é porque deixou o lado de cá. Eu estou falando de quem nunca deixou o lado de cá. Você não vai deixar. Eu não vou deixar. Nós jamais vamos deixar. Não porque eu sou machão, você é mulher, outra é mulher. Não, é porque Deus é misericordioso. Você disse que não quer sair daqui, você não vai sair. Deus não vai permitir que o inimigo se irane na tua vida. Porque a Bíblia diz que o diabo ele fica ao nosso redor, rugindo como um leão, só esperando o momento de pegar uma oportunidade e nos tragar. Mas calma, porque também a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Não é ao redor de qualquer um, não. Mas também não é ao redor de fulano de tal, da religião tal. Não é. É daquele que teme. Pode ser A, B, ou C, ou D, ou pode ser o alfabeto inteiro. Se não temer a Deus, não vai adiantar nada. Mas se temer a Deus, o anjo do Senhor vive assim, ó, ao seu redor. Ao derredor, por depois, é o inimigo. Mas se a gente não vacilar, não abrir a porta, não deixar não vacilar, não abrir a frestinha, porque não precisa abrir a porta inteira. Ele só precisa de uma palavra boba. Eu tenho muito cuidado e mesmo assim a gente erra muito. Pedir perdão a Deus pelos erros da nossa boca, mas Deus sabe quando é do coração. A palavra que eu falo é uma palavra que sai ardendo do teu coração com aquele desejo, o mal para fulano, desejar o mal para ciclano. Isso são palavras de condenação que saem do coração. Agora, às vezes, porque é uma palavrinha aqui e ali, não é bom que a gente fale. Porque o diabo quer se aproveitar de qualquer coisa para ele. Como diz aquele ditado, um pezinho de galinha dá um caldo para ele, entendeu? Uma sopa. Então é bom a gente cuidar bem das palavras, mesmo que seja uma brincadeira. Eu tenho esse defeito. Confesso para os irmãos, eu tenho esse defeito. Às vezes eu falo uma palavra brincando e às vezes a pessoa não vai entender que eu estou brincando, pensa que eu falo sério. Mas não era nem para falar brincando. Você me entendeu? E olha que eu já melhorei bastante. Porque se a gente se policia, a gente melhora. Com o tempo a gente chega lá. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E fica com Deus. Amém?